Bem, olá, como prometido, venho agora a fazer aqui o resumo das 3 semanas e falar aqui um bocadinho de como correu a rotina nessas 3 semanas. Fiquei positivamente surpreendido numas situações e nem por isso noutras. O que eu estava à espera era que realmente esta rotina falhasse, mas no fundo tinha assim um bocadinho de esperança com o conhecimento que eu tenho agora que a coisa até corresse um bocado melhor, mas não correu de todo. Não sei se já percebeste entretanto, mas estou a trabalhar em turnos rotativos. Já fiz o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da madrugada. E fui percebendo também que em cada um desses horários eu era uma pessoa diferente. Ou seja, no turno da manhã eu tinha um tipo de hora de sono diferente, a altura do dia em que eu estava desperto era diferente, a altura do dia que eu tinha disponível para cumprir a rotina era diferente. E juntamente com a dinâmica familiar, a coisa sempre acabou por ser um bocadinho mais difícil de gerir e de tornar mais fluido. Então, a conclusão que eu tiro é que, por exemplo, no turno da tarde foi mais fácil de cumprir toda a rotina, porque eu acabava por levar o meu filho a passar o dia com a avó. Portanto, parte da manhã eu tinha bastante disponível para mim para fazer ou cumprir a rotina, ou fazer tarefas domésticas, ou que também não foram assim tantas, mas acabava por ter sempre muito mais tempo disponível. No turno da manhã, que foi o que eu fiz a seguir, estava mais confiante, até por causa das horas de sono, que acabava por ser dentro do meu padrão de sono normal, que é entre as 11 horas e as 7, 8 da manhã, normalmente é a hora onde eu estou a dormir. Tendo em conta que o turno da manhã coincidia mais ou menos com essa altura, estava bastante confiante e até nem me fazia muita confusão a ideia de ter que acordar às 5 e tal, 6 da manhã, até porque já acontecia com alguma regularidade. Acabou por ser um bocado diferente do que eu estava à espera, principalmente porque à hora de ir deitar o meu filho ele não gosta muito da ideia de ir dormir, ele gosta da ideia de estar acordado e brincar, mesmo quando já está tão exausto que já não consegue aproveitar nada, mas isso torna um bocado a hora de deitar um bocado mais imprevisível. E apesar da minha mulher ter assumido essencialmente essa função de adormecê-lo nesses dias, acaba por ser um bocado complicado, porque lá está. Pronto, primeiro custa-lhe a adormecer. Se ele estiver connosco, também custa-me a mim adormecer. E depois, ao não ter um sono de qualidade também, que era o que acabou por acontecer também, acabei por acordar mais cansado, mesmo naqueles dias que eu dormia às 7 horas que tinha planeado, 7 e meia, mesmo dormindo nessas horas eu acabava por acordar demasiado cansado, parecia que não tinha descansado o suficiente. E pronto, isso depois começou a trabalhar o resto da rotina, mas não tão drasticamente como se deu no turno a seguir. No entanto, depois voltava do trabalho à tarde, por volta aí das 4 e tal, e percebia que não tinha energia para fazer o resto da rotina, pois, por exemplo, enquanto que fazer exercício de manhã era um hábito que até estava a vir de uma forma natural, fazer exercício à tarde, depois do trabalho, já me estava a custar bastante. Tanto que, apesar de ter tido a bolha no pé, ainda tentei fazer um bocado, mas depois sentia que era mesmo algo interno, que não estava com energia, não estava com disposição, e isso acabou por minar esse hábito. Indo agora então ao turno da madrugada. Esse é que foi o caos. Começou logo no fim de semana. Eu comecei por tentar fazer uma siesta ao domingo, para ver se desfasava o sono, de modo a conseguir trabalhar durante a noite de forma espetacular. O que acontece é que
eu não consegui dormir seguido todo o dia de domingo como eu queria, ou grande parte do dia de domingo como eu queria. Ou seja, eu tentei deitar-me de sábado para domingo, ou seja, tentei deitar-me na madrugada de domingo só por volta aí das 3 da manhã, 3, 4. A minha ideia até chegar até às 7, mas não consegui. Pensei assim, bem, agora vou dormir até bem mais tarde. Não, 9 da manhã já estava acordado. Mas acabei por tentar então fazer a tal sesta à tarde para ver se estendia até à noite. Se não me engano, fiz aí por volta de 1 hora, 2, voltei a acordar outra vez e eu pensei, bem, se calhar para a coisa não correr mal de todo, faço uma pequena sesta depois do jantar e vamos embora. O que é que acontece? Consegui fazer realmente essa sesta, custou-me um bocado a acordar, porque lá está, o meu corpo estava habituado a 1 hora de deitar e eu estava a tentar despertar a 1 hora que era suposto estar a adormecer. Portanto, estava ali em conflito interno. Mas depois acabei por despertar, trabalhei bem, sem sono, sem nada. Depois, no dia seguinte, quando cheguei a casa, pensei, bem, vou tentar então dormir o resto da manhã e grande parte da tarde para fazer ali as 7 horas e depois a coisa fica então encadeada. Não aconteceu também. Adormeci, por volta das 9, acordei por volta do 12:30 e depois não consegui dormir mais. Até porque depois tinha um compromisso às 2 da tarde, então tive que levantar-me e fui lá ao tal compromisso. E quando voltei percebi, não, estou completamente desperto, não consigo dormir. Só que nisto aqui até gerou-se um problema. Que era, eu estava desperto, mas não estava propriamente enérgico. Ou seja, para fazer exercício não estava capaz. A nível do curso, estava com a cabeça demasiado, como é que eu ia dizer, assim, demasiado dormente para me conseguir concentrar. Aí então acabei por deixar de lado. E pronto, já estás a perceber aqui a ideia. Foi tudo ficando para trás. E eu tenho a ideia que a partir daí de quarta-feira percebi logo, tipo, não, agora estou em modo de sobrevivência, vou no mínimo tentar comer bem, porque já percebi que as horas de sono não estão a ser como eu queria e está a gerar-se aqui uma questão interna um bocado esquisita, porque depois eu sentia falta de... Eu não quero dizer motivação, porque a motivação é um bocado subjetiva, mas sentia falta de energia para conseguir prosseguir com toda a rotina. Então, isso obrigou-me então até a repensar um bocadinho a questão da rotina da parte do sono. Falando da parte da execução, eu percebi que na primeira semana, onde eu fui bastante bem sucedido na parte da execução, houve a parte familiar e das minhas relações interpessoais ficou um bocado de lado, porque estava demasiado focado a tentar executar, picar pontos, executar, e não estava a ser bastante prazeroso. Isso depois tornou-se notório, foi no turno da manhã, que foi quando eu comecei a sentir então o tal conflito mais direto da parte familiar com a rotina. Eu comecei a sentir alguma frustração por não estar a conseguir cumprir a rotina e comecei a sentir também tal frustração de não estar tempo suficiente com a família, tanto da minha parte como da parte da minha família, que queriam estar comigo e eu estava ali a tentar seguir a rotina. No turno da madrugada, vou ser sincero, existi durante essa semana e pouco mais assim a reportar, porque essa semana foi mesmo... Eu até comentei com a minha mulher ao final da semana, esta semana pareceu um dia contínuo, porque eu fazia uma sesta, levantava, fazia coisas, ocasionalmente ia buscar o miúdo, fui à natação com ele, depois entretanto tinha que dormir, depois acordava, depois estava a trabalhar, depois entretanto voltava ao trabalho, depois dormia outra vez, depois bem feito. Pareceu exatamente assim como eu estou a dizer, um dia contínuo. Agora, indo ponto a ponto. Relativamente à alimentação, o objetivo era comer 5 vezes por dia.
Este objetivo, essencialmente, durante os 3 turnos até correu bastante bem. Há um pequeno senão, é que ao fim de semana não correu bem. Ou seja, durante a semana, como eu já tinha ali uma rotina diária mais ou menos encadeada, eu consegui identificar os gatilhos, segui-los e voltar a repetir outra vez o processo. Ao fim de semana, como é tendencialmente mais imprevisível, porque lá está, às vezes decidimos que ou vamos almoçar fora, ou vamos almoçar aos meus sogros, ou vamos passear, ou o miúdo tem a música, ou então vamos ao parque com o miúdo, ou vamos dar uma volta, ou então acordamos mais tarde, ou então fizemos o almoço mais tarde. Pronto, há sempre qualquer coisa que torna o fim de semana um bocado mais imprevisível, e é bom que assim seja, não é? Só que, lá está, como os gatilhos desapareceram, eu senti pronto, um bocado perdido porque esquecia-me, ou entretanto não era oportuno estar a fazer essa refeição porque entretanto já íamos fazer outra. Mas quando eu falo aqui da alimentação foi geral também, esta questão do fim de semana. Ou seja, não só acaba por ser 3 pessoas diferentes nos 3 horários de trabalho, como também depois passa a ser 2 pessoas diferentes consoante a semana. Há o Edmar dos dias úteis e há o Edmar do fim de semana. Portanto, logo aí também já percebi que tem que haver uma diferenciação e não dá para ser uma rotina igual ao longo da semana. Portanto, fechado aqui o tópico da alimentação. Depois temos o tópico do sono. Bem, isto aqui já acabei por ser um bocado exaustivo a explicar que no turno da madrugada, no turno da tarde, foi até onde correu melhor, porque acabei por conseguir cumprir as tais 7 horas de sono, ou seja, chegava a casa aí por volta da 1 da manhã, acordava aí perto das 8 horas, ou um bocadinho depois, ou um bocadinho antes, pronto. Quando não acertava às 7 horas era só um bocadinho abaixo ou um bocadinho acima, portanto não correu de todo mal e até estava com bastante energia. No turno da manhã correu bastante mal, porque houve dias em que acordei às 3 da manhã e pensei, bem, também agora dormi por 2 horas, eu já só vou acordar pior do que já estou, siga, depois lá está, continuava o dia sem energia. Mesmo nos dias que eu dormi 7 horas, depois com o cansaço acumulado já não foi um sono de qualidade e a verdade é que também foram dias fisicamente bastante intensivos a nível do trabalho. Lá está, também era o período de habituação do corpo e mesmo de habituação do trabalho, portanto havia também muito stress envolvido que também causa desgaste físico. E depois isso acabou por gerar então o tal sono de má qualidade. No turno da madrugada, ou à noite, como chamamos lá no trabalho, acabou por ser positivo e negativo, ou seja, consegui encontrar ali o tal equilíbrio a nível de horas de sono e funcionalidade, mas acabei por não conseguir ter o tal sono reparador que tanto quero, porque lá está, o sono bipartido acaba por ser mesmo um sono bastante funcional e que dá ali uma boa dose de energia nas primeiras horas e depois começo a sentir a queda. Em vez de sentir só uma queda por dia, portanto ali por volta do final do dia, fazendo um horário normal, não é? Portanto, acordando num horário de dia normal, por volta das 7, 8 horas, seria expectável que depois que a minha energia começasse a cair aí por volta das 6, 7 da tarde. Como estava a fazer o sono bipartido, tinha 2 quedas, portanto era uma queda já mais perto das 9 e depois tinha outra queda já mais perto das 5 da manhã. Portanto, então acabava por ter ali umas janelas de energia mais curtas do que era suposto numa rotina normal. Mas pronto, tendo em conta o turno que é por isso é que eu dou tipo uma nota 50-50 para esse sono do turno da madrugada, sendo que o meu objetivo será tentar ter um sono contínuo
mas tenho que trabalhar nisso, tenho que ver isso. Falando agora do exercício físico. Bem, a primeira semana correu bastante bem. Consegui fazer a maioria dos dias. Tive o azar de criar uma bolha logo no primeiro dia de corrida. Ou seja, na segunda-feira tinha feito um dia de caminhada. Na terça-feira tentei levar a coisa com mais intenção e fazer uma corrida. Não tinha as meias certas. O meu calçado também já estava apertado. Então gerou-se ali uma bolha e complicou um bocadinho o exercício. Mas não foi por isso. Eu continuei essa semana a fazer o exercício. Estava a correr bastante bem. Entretanto, mudei de turno. Passei para o turno da manhã. Tentei fazer exercício à tarde um dia. A coisa não correu assim lá muito bem. No dia seguinte estava demasiado cansado. No dia seguinte voltei a estar mais cansado e depois a coisa descambou. No turno da madrugada nem tentei sequer. É como eu já te disse, estava em modo de sobrevivência e portanto nem tinha energia para fazer isso. Portanto também é algo a rever, principalmente no turno da manhã. Já tenho aqui uma ideia, que é como eu vou para o trabalho de moto, quando volto a guardar a moto tenho a bicicleta ao lado. Provavelmente o que eu vou tentar fazer é fazer ali umas flexões, pegar na bicicleta, dar uma volta e voltar a guardá-lo. Porquê é que eu não tenho estado tão preocupado com essa questão do exercício? Lá está, como eu tenho tido um trabalho que envolve caminhar bastante, a nível de atividade física tenho essa questão completamente suprimida. O que eu queria, no entanto, era criar o hábito de fazer exercício físico, portanto, tendo já a questão da atividade física resolvida, já não é tão preocupante, mas quero tornar a prática de exercício físico mais regular, porque é assim, eu não vou ter a vida toda um trabalho assim tão físico. Se eu tiver aqui rotinas de exercício físico de forma regular, isso fica sempre assegurado e é uma forma também de eu salvaguardar-me, porque imagina, mesmo dentro da empresa posso ir depois para um trabalho mais parado. Se eu estiver dependente dessa atividade física que eu fazia anteriormente, depois vou ganhar novamente o peso e não tenho depois a rotina ajustada para controlar essa situação. Por isso, os próximos passos serão no sentido de tentar fazer esses ajustes no turno da manhã. No turno da madrugada, eu tenho que ver bem, mas provavelmente o que eu tentarei fazer é essencialmente fazer exercício depois do primeiro sono, porque se eu fizer antes, depois vou ficar demasiado agitado, não vou conseguir dormir ainda no início da manhã. Depois vou só dormir provavelmente depois do almoço e depois ir buscar o miúdo. Não creio que será uma boa solução. Se calhar vou testar, mas não sei se será uma boa solução. Vamos ver. Falando agora da saúde, higiene e aparência. Eu pus como objetivo escovar os dentes 3 vezes por dia. E explico já porquê. Quando eu estava... Durante o tempo que eu tive em depressão, a higiene oral foi um dos pontos que recorrentemente ia sofrendo, principalmente por causa do álcool e do tabaco. Houve um abuso bastante grande do álcool, do tabaco, do café, e isso acabou por dar um bocado de cabo daqui da minha higiene oral. O que é que acontece? Eu preciso então de fazer aqui um investimento, aqui uma limpeza, branqueamento, provavelmente ter aqui uma prótese. Só que para fazer esse investimento eu preciso ter a certeza que sou a pessoa que consegue manter esse investimento intacto. Ou seja, não me vale nada estar a gastar dinheiro nisto e depois, por descuido ou desleixo, vai tudo por água abaixo. Não quero ser essa pessoa e por isso é que eu estou a trabalhar para sê-la primeiro e depois então fazer o investimento. Daí começar agora pelos 3, pela escovagem por 3 vezes por dia e depois continuo. Falando agora da meditação. Acabou por ser bastante positivo no turno da tarde, portanto na primeira semana.
porque lá está, como tinha mais tempo livre de manhã, consegui fazer a leitura, e logo a seguir à leitura fazia a meditação. Aliás, foi logo ali que eu também percebi que dava para empilhar bem com a leitura. Lá está. É a questão do empilhamento de hábitos, mas depois vamos abordar isso com mais profundidade. No turno da manhã, que foi a segunda semana, acabou por não correr tão bem. Isto porque, como eu voltava à tarde já mais cansado, a propósito daquilo que eu já tinha falado das horas de sono e do cansaço físico, como eu já voltava mais cansado, ou esquecia